Você conhece as fazendas de cadáveres humanos? Essas são instituições de pesquisa que buscam compreender todo o processo de decomposição humana e explicar, elucidar os casos de crimes. Vamos conhecer aqui nesse vídeo mais dessas instituições de pesquisa e como elas auxiliam a elucidar esses casos criminais e também de treinar policiais. Além de conhecer os gatos que também podem comer carne humana e até mesmo os veados que podem comer ossos humanos. Sejam muito bem-vindos a esse canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan. Vamos começar por entender o processo do que levou à criação dessas fazendas de corpos. O Centro de Antropologia Forense é criação de William Bass, um famoso osteologista, que é o nome dado a um especialista em ossos, que se juntou à equipe da Universidade de Tennessee em 1971. Nesse trabalho e no anterior, na Universidade de Kansas, em Lawrence, Bass costumava ajudar a polícia a identificar vítimas de crimes. William Bass, idealizador desse projeto, viu a necessidade de maiores pesquisas relacionadas à decomposição de cadáveres. Isso em 1977. Essa ideia veio após um ato de vandalismo em um túmulo em uma baixa provocada pela Guerra Civil Americana, em 1861 a 1866. Ou seja, quebraram o túmulo desse período da Guerra Civil norte-americana. Os investigadores notaram que havia um corpo que estava em estado de decomposição na tumba. Fato que os levou a acreditar que havia ocorrido um homicídio e que o cadáver do crime teria sido ocultado nesse velho túmulo. Convidado para analisar a idade dos restos mortais, Bass deu uma estimativa de aproximadamente 1 ano ao cadáver. Ao levar o indivíduo para o laboratório, o professor Bass e seus estudantes descobriram que aqueles restos mortais eram de fato de uma vítima morta no período da Guerra Civil, errando a idade estimada para aquele corpo por uma média de 100 anos, mostrando a necessidade de maiores pesquisas sobre o processo de decomposição e a identificação dos corpos. Mas havia uma enorme diferença entre o Kansas e o Tennessee. No clima seco do Kansas, os policiais geralmente lhe entregavam caixas com ossos e tecidos mumificados, enquanto que no Tennessee, que é uma região de clima úmido, os corpos chegavam frescos, cheirando mal e muitas vezes cheios de larvas. Bass queria entender mais sobre a hora da morte em tais condições, nessas condições muito úmidas. Então ele conversou com o reitor da universidade e disse que ele precisava de uma área onde pudesse depositar os cadáveres. Assim, Bass e seus alunos se instalaram num galpão para a criação de porcos, onde eles estudavam cadáveres não reclamados. Não reclamados é o nome aos corpos das pessoas que morreram e ninguém foi buscar o corpo, não tem nenhum conhecido, que era fornecido por legistas. De início, tudo o que eles queriam responder eram perguntas básicas, como, por exemplo, quanto tempo leva para um crânio se tornar visível? Em 1980, Bass convenceu a universidade a lhe dar um terreno mais próximo do campus, atrás do centro médico da universidade, que tinha usado a área por anos como um lugar para queimar lixo. A área foi cercada e ele e os seus alunos passaram a registrar meticulosamente os padrões e os ritmos da decomposição. Aos poucos, a pesquisa passou a incluir a chegada das moscas, quanto tempo demorava, como elas chegavam, as espécies, os estágios de desenvolvimento das larvas e outras variáveis. Alguns corpos permaneciam nus, outros vestidos, poucos eram enterrados ou cobertos por plástico, enquanto que outros eram deixados ao ar livre. Vários eram deixados no porta-mala de carros ou na água, para simular essas cenas de crime, porque a intenção é saber como o corpo se decompõe nessas diferentes situações, para que possa se solucionar o caso de um crime quando um policial chega naquele ambiente, para que eles possam analisar e verificar uma resposta mais rápida. E por que é tão importante estudar esses cadáveres, estudar o processo de decomposição? O tempo que decorre entre a morte da pessoa e o encontro desse cadáver é chamado de intervalo pós-mortem. E é um aspecto importante na investigação forense e um dos focos da pesquisa das fazendas de corpos.
Quando uma vítima não é identificada, o intervalo pós-mortem pode ajudar os investigadores a descobrir de quem se trata aquele corpo, partindo dos registros das pessoas desaparecidas. Então você vai saber há quanto tempo aquele cadáver, né, está morto, então você vai correlacionar com quanto tempo aquela pessoa está desaparecida, por exemplo. Se sabemos que uma pessoa está morta há 1 ano, podemos descartar as vítimas que são mais recentes, diz Dawney Steedman, diretora do Centro de Antropologia Forense, responsável pela unidade de pesquisa antropológica de Knoxville, que é o nome correto dessas popularmente chamadas fazendas de cadáveres, da Universidade de Tennessee. Isso pode ajudar a reduzir a lista de vítimas prováveis entre os milhares de casos de pessoas desaparecidas, explica a especialista. Mais de 600 mil pessoas desaparecem por ano nos Estados Unidos, de acordo com o Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas. E 4.400 cadáveres sem identificação são recuperados todos os anos. Desses, quase mais de 1.000 ficam sem identificação todos os anos. Outro motivo para a hora da morte ser tão importante é que ela ajuda os investigadores a avaliar os álibis dos suspeitos em casos de homicídio. Das mais de 16 mil assassinatos que ocorreram nos Estados Unidos em 2018, cerca de 40 desses ficaram sem solução. Se alguém tem um álibi para 6 semanas atrás e acreditamos que é mais provável que a vítima tenha morrido entre 2 e 4 semanas atrás, essa pessoa, então, ela volta para a lista de suspeitos, diz Steedman. No entanto, é difícil determinar com precisão quando alguém morreu. Nas primeiras horas e dias após a morte, os legistas podem confiar em 3 medidas características para saber o tempo de morte. O algor mortis, que é a temperatura do corpo, o rigor mortis, que é a rigidez do cadáver, e o livor mortis, que é as mudanças que acontecem na cor da pele, que é provocada pela ação da gravidade sobre o sangue. Ou seja, né, como a pessoa está deitada, o sangue tende a descer. Então isso vai mudar a cor da pele. Mas todos esses sinais eles desaparecem rapidamente. À medida que o corpo se decompõe, os antropólogos forenses vão assinalar 5 estágios do corpo. O primeiro estágio é o fresco, em que a pessoa ainda parece relativamente normal. O segundo estado é o estado inchado, quando o corpo se enche de gases. Depois, o terceiro estágio é o chamado de decomposição ativa, quando os tecidos moles do cadáver se decompõem. Depois, passa-se para o estado de decomposição avançada, quando boa parte dos órgãos internos já foi devorada por insetos e os ossos já começam a aparecer. E a fase seca, que é quando só restam a pele, cartilagem e os ossos. Durante cada um desses estágios, os especialistas prestam atenção às larvas de moscas que estão ali nas carnes do cadáver. Num dia quente e claro, moscas levam poucos minutos para farejar a mais leve decomposição de um corpo, como se o cheiro fosse um anúncio em neon, indicando o local perfeito para que elas pudessem comer e procriar. A sua chegada dispara um relógio biológico que permite aos pesquisadores usar os estágios de desenvolvimento das larvas para saber quando as moscas começaram a colonizar o cadáver. E sobre o programa de doação de corpos, como funciona isso para as instituições de pesquisas como essa da Fazenda de Corpos, né? O programa de doações de corpos começou em 1981 e desde então, cerca de 1.700 pessoas doaram seus corpos para a unidade de pesquisa antropológica da Universidade de Tennessee, que agora ela já ocupa uma área de 12 mil metros quadrados. Um prédio que leva o nome de Beth abriga a maior coleção dos Estados Unidos de esqueletos contemporâneos. Uma sala de aula, laboratórios e uma área para receber e processar esses corpos que são doados. Pelo menos 4.000 pessoas já se registraram como pré-doadoras. E quem que são os voluntários? Os doadores são pessoas comuns que são motivadas pelo desejo de ajudar a ciência e a justiça. Se registram e passam a carregar um cartão indicando o seu desejo de ir, depois que morrerem, para a fazenda de corpos. A unidade de pesquisa antropológica custeia a retirada das casas funerárias e o transporte desses corpos num raio de até 160 km de Knoxville. Acima disso, as famílias precisam providenciar o transporte do corpo. Quando chega à unidade, o cadáver é levado a uma garagem onde ele é medido e pesado
e também todas as suas cicatrizes, ferimentos e tatuagens são fotografadas e amostras de cabelo, sangue e unhas são coletadas. Os corpos, ou eles são armazenados em refrigeradores por 12 ou 24 horas, ou eles são imediatamente levados para a área que é arborizada, na área externa, onde eles vão ficar até que reste apenas o esqueleto. Segundo Steedman, pode-se observar diariamente, hora a hora, as mudanças em centenas de doadores ao longo dos anos, em diferentes estações do ano, em diferentes cenários e em diferentes microambientes dentro da unidade. Isso dá aos pesquisadores uma quantidade enorme de dados para avaliar no tempo decorrido desde a morte em casos específicos. O papel dessas fazendas nos treinamentos policiais. Vamos investigar um pouco sobre isso. Conversar. Larry Sennett, que é um policial aposentado de Lascaux, Kentucky, trabalha hoje como supervisor de treinamento do Departamento de Justiça Criminal. De acordo com ele, a fazenda de corpos é um recurso sem igual para treinar policiais, para poderem lidar com os cadáveres que eles encontram, desde a marcação cuidadosa do perímetro do local onde o corpo foi encontrado, até a retirada meticulosa das várias camadas de terra para que possa se expor o esqueleto e as evidências que estão ali, incluindo cartuchos de balas e também pequenos fragmentos de ossos que possam estar presentes naquele local. Eles aplicam esse treinamento para processar toda a cena em que há uma morte, diz Sennett. A maioria dos policiais mundo afora não tem como receber esse tipo de treinamento. Antes da criação da fazenda de corpos, os dados de intervalos pós-mortem eles eram obtidos a partir de animais, principalmente de porcos. A oportunidade de estudar restos humanos virou o jogo em favor da antropologia forense, que está avançando rapidamente nos últimos anos. Em 2007, a unidade de pesquisa de osteologia forense da Universidade de Western Carolina foi a segunda fazenda de corpos dos Estados Unidos, além de servir de laboratório para os estudos de decomposição humana a 692 metros de altitude, nas montanhas de Blue Ridge. O local funciona também como um centro de treinamento para cães farejadores de cadáveres. Essas fazendas são muito importantes, não só para as questões de entendimentos legais, como de treinamento também. A terceira e maior unidade de pesquisas de antropologia forense foi aberta em 2008, na Universidade Estadual do Texas, em San Marcos. Numa área de 100 mil metros quadrados, a unidade vem produzindo dados valiosos sobre a decomposição nas altas temperaturas do condado de Hill e pesquisa sobre a velocidade da ação necrófaga dos abutres que vivem na região. Outras fazendas de corpos foram criadas em Illinois, Colorado, no sul da Flórida e no norte de Michigan, permitindo que os pesquisadores vão comparando como os corpos se decompõem em diferentes ambientes, dos pântanos subtropicais aos desertos áridos e planícies nevadas. E isso é muito importante porque a decomposição ela muda muito em cada ambiente, então é importante você saber como a decomposição acontece em cada um desses ambientes. Em 2016, a Austrália inaugurou a sua primeira fazenda de corpos fora dos Estados Unidos, que é a Unidade Australiana para Pesquisa Experimental Tafonômica, que é perto de Sydney. Ali os cientistas descobriram que corpos que se decompõem na savana australiana passam por algum grau de mumificação natural, produzindo uma pele seca e coriácea que se preserva por mais tempo. Em 2019, uma nova fazenda de corpos foi instalada em Quebec, dando aos pesquisadores a chance de estudar a decomposição de corpos humanos num local onde as temperaturas no inverno podem chegar a menos 34 graus Celsius. Essas iniciativas são muito bem-vindas porque, embora parte das pesquisas realizadas por Steedman se apliquem a qualquer ambiente, algumas questões são muito específicas. Por exemplo, nós não sabemos como os cadáveres se decompõem no pergelissolo, o permafrost, o solo encontrado na região do Ártico, ou quando eles são cobertos por neve durante 8 meses do ano. Podemos fazer suposições, diz o pesquisador, mas é o tipo de coisa que poderíamos aprender diretamente nesse ambiente. Podemos responder a questões específicas de cada ambiente e também ter uma noção melhor do que é universal no processo de decomposição. E é interessante dessas pesquisas porque existem alguns animais que foram flagrados comendo carne humana nesses centros de pesquisa. Uma câmera instalada na Estação de Pesquisa de Investigação Forense da Universidade de Colorado, Mesa,
revelou 2 gatos selvagens, nascidos e criados na natureza, se esgueirando para comer a carne de corpos humanos. Um dos gatos comeu parte de uma mulher de 79 anos e eles comeram especificamente o tecido mole do braço esquerdo e no peito, principalmente pele e gordura. O gato voltou ao corpo quase todas as noites por 35 dias, não mostrando nenhum interesse pelos outros 40 corpos que estavam próximos. O segundo gato avistado, um preto, visitou o corpo de um homem autopsiado de 70 anos. Mastigou ao longo da incisão da autópsia no ombro esquerdo, comendo os tecidos moles do braço esquerdo, o ombro e o abdômen. O gato voltou por 10 das 16 noites seguintes em que ele foi avistado. E ele desapareceu depois de um mês e voltou ao corpo mais 2 noites passado esse mês. Como o gato malhado, não mostrou nenhum interesse em um dos outros cadáveres que estavam próximos. Esse tipo de evento ele é raro, porque os felinos geralmente eles preferem caçar do que comer animais mortos. Um outro animal peculiar que foi flagrado em uma dessas instituições de pesquisa foi um veado de cauda branca. Ele foi fotografado comendo as costelas de um dos cadáveres. Pode parecer estranho um herbívoro comer carne, né? Mas nós já falamos aqui sobre esse tema no canal. E eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês conferirem depois. Inclusive lá eu até mostrei uma foto desse veado comendo carne, comendo os ossos, né? E vocês vão entender nesse vídeo por que vários animais comem ossos. E é muito comum. Vocês vão até ver uma vaca comendo um coelho que vocês vão ficar chocados. Se os cientistas puderem identificar as marcas de dentes de cervos e também de outros ungulados em ossos humanos, isso ajudará a elucidar casos criminais e poderá esclarecer a confusão em cenas de crimes mais antigos em que estão só os ossos, porque antes se pensava que apenas carnívoros mastigassem ossos humanos, e os ossos e os dentes de carnívoros é diferente dos dentes de herbívoros, então a marca que eles deixam no osso vai ser diferente. Nesse vídeo a gente trouxe muito da importância dessas fazendas, né, de corpos, do estudo da decomposição do corpo humano para elucidar crimes, para nós entendermos melhor como isso acontece, como é esse processo, que é um tema bastante interessante. Se vocês quiserem mais tópicos sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu posso pensar em trazer mais sobre esse assunto. E também não deixe de se inscrever aqui no canal, porque em breve nós vamos lançar um outro vídeo desse tema sobre a doação de corpos. Especialmente como é feito esse processo da doação de corpos para instituições de pesquisa. Então fique ligado aqui, não deixe de se inscrever para quando o próximo vídeo sair. Nós já também temos outros vídeos aqui que eu vou deixar linkado aqui sobre outros aspectos interessantes da biologia para você poder conferir. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!